Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 2 relata o chamado profético de Ezequiel e a missão que Deus lhe confia diante de um povo rebelde. O capítulo enfatiza a autoridade da palavra divina, a responsabilidade do profeta em proclamá-la com fidelidade e a necessidade de obedecer a Deus, independentemente da resistência daqueles que o ouvem. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 2 do livro de Ezequiel da Bíblia. A chamada de Ezequiel. 1 E disse-me, Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. 2 Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 3 E disse-me, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. 4 E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. 5 E eles, quer ouçam quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. 6 E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. 7 Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. 8 Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. 9 Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. 10 E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, e suspiros e ais. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Em Ezequiel 2 fala do chamado de um profeta em um contexto difícil. É um texto forte, mas a mensagem fica bem clara quando explicamos por partes. Vou fazer isso de forma simples, didática e aplicada à vida. Visão geral de Ezequiel 2. Este capítulo mostra Deus chamando Ezequiel, a missão difícil que ele receberia, o estado espiritual do povo, o que Deus espera do mensageiro, não do resultado. A grande pergunta do texto é: o que Deus espera de quem ele chama? Primeiro, Filho do homem, põe-te em pé. Versículos 1-2. Deus diz a Ezequiel: levanta-te. Vou falar contigo. O Espírito entra nele e o fortalece. Significado: Filho do homem lembra Ezequiel de que ele é humano, frágil. Deus é quem dá força para ficar em pé. A missão divina não começa na capacidade humana, mas no poder do Espírito. Lição: quando Deus chama alguém, ele também capacita. Segundo, um povo rebelde e endurecido. Versículos 3-4. Deus descreve Israel: rebelde, desobediente a gerações, de coração duro, de semblante fechado, resistentes. Mensagem clara: o problema não era falta de informação, mas falta de disposição para obedecer. Lição: nem toda resistência vem da ignorância, muitas vezes vem do orgulho. Terceiro, a responsabilidade do profeta, versículo 5. Deus diz: eles podem ouvir ou não, mas saberão que houve um profeta entre eles. Isso é muito importante. Ezequiel não é responsável pela reação do povo. Ele é responsável apenas por falar o que Deus mandou. Lição central do capítulo:
Obediência é mais importante que resultados visíveis. Quarto, não os temas. Versículo 6. Deus usa imagens fortes. Sarças, espinhos, escorpiões. Isso representa palavras duras, hostilidade, ameaças, pressão emocional. Mesmo assim, Deus repete: não temas. Lição: quem fala a verdade de Deus pode enfrentar rejeição, mas não está sozinho. Quinto, falar, mesmo que não escutem. Versículo 7. Deus reforça: tu dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer não. Significado: a fidelidade do mensageiro não depende da aceitação do público. Aplicação prática: fazer o que é certo não depende da resposta das pessoas. Sexto, não sejas rebelde como eles. Versículo 8. Aqui Deus faz um alerta. Ezequiel não pode se tornar igual ao povo. Ele precisa ouvir e obedecer. Mensagem forte: quem é chamado por Deus precisa primeiro se submeter a Deus antes de falar aos outros. Sétimo, o rolo do livro. Versículos 9 e 10. Ezequiel vê um rolo, livro, escrito por dentro e por fora, cheio de lamentações, suspiros e ais. O que isso significa? A mensagem era completa, por dentro e por fora. Não era uma mensagem fácil ou agradável. Era uma mensagem de juízo, dor e alerta. Lição: nem toda palavra de Deus é conforto, às vezes é confronto, mas sempre é necessária. Mensagem central de Ezequiel 2. Este capítulo ensina que: primeira, Deus chama pessoas comuns. Segunda, Ele dá força pelo Espírito. Terceira, a missão pode ser difícil. Quarta, o povo pode resistir. Quinta, o mensageiro não deve temer. Sexta, o importante é ser fiel, não ser popular. Deus não pede sucesso, pede fidelidade. Resumo em uma frase. Ezequiel 2 nos ensina que quem é chamado por Deus deve falar a verdade com coragem, mesmo quando ninguém quer ouvir. Agora vamos à explicação de Ezequiel 2. Descreve o chamado profético de Ezequiel. Depois de ver a glória de Deus no capítulo 1, agora ele recebe sua missão. O foco aqui não é a visão impressionante, mas a responsabilidade de falar em nome de Deus a um povo que não quer ouvir. Vamos por partes. Contexto: o povo de Israel está no exílio na Babilônia porque se afastou de Deus por muitos anos. Eles praticaram idolatria, foram injustos, ignoraram os profetas anteriores. Agora Deus levanta Ezequiel para ser porta-voz divino no meio da rebeldia. Primeiro, filho do homem, põe-te em pé. Versículos 1-2. Deus chama Ezequiel de filho do homem, expressão usada mais de 90 vezes no livro. Significado: não é um título de honra aqui, significa: você é humano, limitado, frágil, mas eu vou te usar. Quando Deus fala, o Espírito entra nele e o põe em pé. Mensagem importante: a capacidade de servir a Deus vem do Espírito, não da força humana. Segundo, a missão: falar a um povo rebelde. Versículos 3-5. Deus é direto. Primeira descrição do povo: nações rebeldes. Significado: rebeldia contínua contra Deus. Segunda descrição do povo: semblante duro. Significado: resistência, falta de arrependimento. Terceira descrição do povo: coração obstinado. Significado: teimosia espiritual. Mesmo assim, Deus diz: você vai falar por mim. É algo muito importante aparecer aqui. O sucesso do profeta não é medido pela resposta do povo, mas pela fidelidade à mensagem. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, aparece várias vezes. Terceiro, não tenha medo. Versículos 6-7. Deus avisa que será difícil. Palavras agressivas, rejeição, hostilidade. Ele usa imagens fortes, sarças e espinhos e escorpiões. Tudo isso simboliza um ambiente espiritual perigoso e doloroso. Mas Deus repete: não temas. Porque a autoridade do profeta vem de Deus, não da aprovação das pessoas. Quarto, um alerta ao próprio Ezequiel. Versículo 8. Antes de corrigir os outros, Deus diz:
Não sejas rebelde como a casa rebelde. Ou seja, o mensageiro não pode se tornar como aqueles a quem foi enviado. Quem fala por Deus precisa primeiro obedecer a Deus. Quinto, o rolo com lamentações. Versículos 9 e 10. Ezequiel vê uma mão com um rolo, livro antigo em forma de pergaminho. Ele está escrito: por dentro, por fora. Isso indica a mensagem completa, cheia, sem espaço em branco. E o conteúdo é lamentações, suspiros e ais. Ou seja, mensagens de juízo, tristeza e consequências do pecado. Deus não está enviando Ezequiel com palavras agradáveis, mas com verdades difíceis. Mensagem central de Ezequiel 2. Deus está dizendo: marca de seleção, eu ainda falo com meu povo, mesmo quando está em pecado. Marca de seleção, meu mensageiro deve ser fiel, não popular. Marca de seleção, rejeição não significa fracasso. Marca de seleção, a palavra de Deus precisa ser anunciada, mesmo quando dói. Ligações com o Novo Testamento. Ezequiel 2 ajuda a entender a missão de Jesus e dos discípulos. Um filho do homem e Jesus. Em Ezequiel igual significa humanidade e missão dada por Deus. No Novo Testamento igual, Jesus usa esse título para si mesmo, mas com um sentido mais profundo. Ezequiel, filho do homem igual humano enviado por Deus. Jesus, filho do homem igual Messias prometido. Daniel 7:13. Jesus é o profeta perfeito, que também veio falar a um povo que muitas vezes rejeitou sua mensagem. 2. Falar mesmo sendo rejeitado. Deus disse a Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Jesus disse aos discípulos. Mateus 10:14. Se não vos ouvirem, sacudi o pó dos pés. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. A missão não depende da aceitação das pessoas. 3. Comer o rolo. Continua no capítulo 3. No próximo capítulo, Ezequiel come o rolo. Simboliza internalizar a palavra antes de pregá-la. Isso aparece novamente em Apocalipse 10:9 e 11. João também come um livrinho antes de profetizar. Mensagem. O mensageiro de Deus não apenas repete palavras, ele absorve a mensagem primeiro. 4. Coragem espiritual. Assim como Ezequiel enfrentaria rejeição, os apóstolos também enfrentaram prisões, perseguições, ameaças, mas continuaram pregando porque a autoridade vinha de Deus. Atos 4:19 e 20. Resumo final didático. Ezequiel 2 ensina que Deus chama pessoas comuns para missões difíceis. O Espírito de Deus capacita. A fidelidade é mais importante que resultados. A palavra de Deus deve ser falada mesmo quando é dura. O mensageiro não pode se contaminar com a rebeldia ao redor. E no Novo Testamento vemos isso se cumprir em Jesus, o Filho do Homem enviado por Deus. Os apóstolos, que pregaram mesmo sendo rejeitados. A missão cristã de anunciar a verdade com coragem. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!